Nesse vídeo eu vou mostrar um pré-atendimento para imobiliários. Esse pré-atendimento ele vai desde do filtro que ele faz com alguns clientes, certo? Até a parte em que ele pega todos os dados do usuário, manda um resumo para o usuário. Isso serve para quê? Serve para o corretor tomar melhores decisões quando ele entrar em contato com aquele lead, né? Então, assim, é um pré-atendimento que pega dados, encaminha para o corretor para que o corretor tome uma decisão, certo? Eu vou fazer esse projeto no Cloud Code e eu não vou só fazer e deixar no meu computador. Não, eu vou deixar ele online e funcional, para que dê para ser usado de fato, tá? Então, vamos para o projeto. Eu primeiro vou ensinar como adquirir uma VPS, né, para deixar o projeto online. E em seguida, faço a construção. Então, a gente vai precisar de um servidor, certo? Para poder deixar o agente online, né? Para poder deixar a aplicação online. Porque você não vai deixar isso rodando no seu computador ou no seu notebook. Você vai deixar ali o seu notebook ligado 24 horas. Isso nem tem sentido, certo? Então, você precisa deixar o seu projeto online para as pessoas acessarem, né? Para elas mandarem mensagem a qualquer momento. E para você ter a possibilidade de escalar esse projeto também, né? De repente ele começa menor e vai escalando. Então, o servidor vai te ajudar com isso também, certo? Então, o que que acontece? Eu sugiro adquirir a KVM2, certo? Então, você clica aqui em escolher plano. Ele vai tentar te empurrar 48 meses, certo? Aí você, aqui ele até colocou 48, não, 24 meses. Você vem aqui e troca para 12, certo? Aí você pode comprar um mês ou comprar 12 meses. Só que o que acontece? Esse valor aqui, ó, é o valor sem desconto, certo? Eu vou mostrar para vocês o valor com desconto do link que dá na descrição, certo? Eu vou abrir aqui vou abrir aqui uma guia anônima e vou mostrar para vocês. Pronto, abri aqui numa guia anônima, vou clicar em escolher plano. Aí ele tenta colocar os 24 meses, né? Você troca para 12 meses. E aqui ele fala, ó, desconto de 20%. E aí de R$ 600, né? Ele diminuiu para 479, foi um bom desconto. E aí o que que você faz a partir de agora, né? Você vai escolher se vai ser 12 meses. Você pode dividir em 12 vezes, inclusive, tá? Não tem problema nenhum. Você pode escolher um mês também, tá? A questão de você escolher um mês é que se você for pagar mensal, é só o primeiro mês que vai ser esse valor, né? O segundo mês já vai ser R$ 108, certo? Ele tá riscando aqui, mas é só o primeiro mês. O segundo mês ele já dobra o valor. Então eu acho que não vale a pena. Se você quer de fato um projeto, contrata 12 meses, tá? Aí aqui você vai colocar o que tiver com a latência mais baixa, a não ser que você mora em Campinas ou região, a latência mais baixa vai ser São Paulo, tá? Aí você seleciona. Não precisa escolher o SEO agora, certo? E aí você continua. E aí ele vai pedir para você se registrar e vai pedir para você fazer o pagamento. Nada demais, só se registra, depois faz o pagamento da forma que você quiser e aí você já vai ter acesso à plataforma, certo? Eu já tenho conta, então já vou usar a minha conta, tá? Aí o que que acontece? Quando você entrar, você vai configurar a VPS, né? Você vai vir aqui em VPS, ela não vai estar com nada instalado, certo? Eu vou resetar ela aqui porque eu quero começar do zero, mas a única coisa que você vai fazer, diferente do que eu vou fazer aqui, é escolher o sistema operacional. Aí você escolhe esse daqui, ó, Ubuntu 24.04, certo? Aí eu vou vir aqui e vou resetar ele. Vou avançar, ele vai pedir uma senha, né? Coloquei a senha, confirmei e agora ele está resetando, certo? Ele até coloca aqui, ó, se eu quero trocar o sistema operacional, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar com Ubuntu mesmo, mas se eu quiser eu troco, né? Ele vai perguntar a sua região, né? Você vai colocar Brasil, né? Vai colocar América do Sul, enfim. E depois, quando ele perguntar o sistema operacional, você coloca esse, tá? Então, aqui ele terminou
de instalar, né? Eu limpei o servidor para fazer tudo do zero, certo? E aí tem algumas opções. Você pode fazer a instalação aqui pelo terminal, certo? A instalação do Cloud Code, ou você pode baixar um programinha chamado Bitwise. Esse programinha aqui, certo? Que é inclusive o que eu vou usar. Então você baixa ele, instala. Aqui você vai colocar o IP da VPS, certo? Aqui em host eu tô borrando um pedaço desse número, mas aqui em host você vai colocar o IP da VPS, né? Aí onde é que você pega esse IP? Você vem aqui, ó, em Overviewer. E aqui, ó, depois do arroba é o IP da VPS, certo? Aí você copia, né? Coloca lá. Aí você clica em login, né? Aceita e salva. Se o usuário vem aqui alguma coisa que não é root, às vezes isso acontece, certo? Aí você apaga e escreve root, certo? Aí aqui você vai colocar a senha que você criou lá quando você fez a configuração da VPS. Aqui eu coloquei a senha, vou dar OK e consegui entrar, certo? Beleza. Aí aqui, ó, vou vir aqui no terminal, tá? E agora eu vou rodar um comando para atualizar esse sistema operacional, certo? Por quê? Porque a gente vai utilizar alguns aplicativos que precisam que o sistema operacional esteja atualizado. Pode acontecer de dar problema durante a instalação dos aplicativos que a gente vai utilizar, enfim, se não estiver atualizado, certo? E aqui você coloca esse comando, certo? Pode copiar aí da tela. Não esqueça desse traço Y no final, tá? É porque ele vai sair dando sim para tudo que for perguntado, porque senão você vai ter que ficar toda hora aqui colocando sim, tá? Você vai colocar essa atualização, depois você vai resetar a máquina, certo? Então aqui ele vai instalar e quando terminar de instalar, eu volto. Vou fazer um corte no vídeo e volto. Ele terminou aqui, certo? Vou dar um reboot na máquina. Ele vai desligar, né, esse terminal. Daqui a uns 2 a 3 minutos ele já volta e aí já dá para começar a fazer a instalação do cloud. Depois de reiniciar, você volta aqui para o Bitwise, tá? Ele provavelmente vai entrar sozinho depois que reiniciar. E aí você continua fazendo as alterações, certo? O que acontece? A Hosting, ela tem por padrão o Cloud Code como algo que você pode instalar direto no servidor, né? Além de você instalaria, por exemplo, o Ubuntu, você poderia instalar diretamente o Cloud Code, né? Ele já iria vir com o Ubuntu, um Cloud Code instalado dentro. Eu não uso assim, certo? Eu faço a instalação dele normal, por aqui mesmo, e uso ele normal. Por quê? Porque se eu instalo o aplicativo do Cloud Code que a Hosting disponibiliza, eu não consigo usar o servidor para outras coisas, sabe? Ele fica preso ali no Cloud Code. Da forma que eu vou fazer, eu vou instalar o Cloud Code, só que se eu precisar usar o servidor para as outras coisas, eu também posso usar, certo? Esse aqui é o comando para instalar o Cloud Code. Tem um ponto, às vezes ele não está no Bash, ele está no SH, certo? E eu não estou vendo exatamente onde ele fala se ele está no Bash ou no SH. Eu vou clicar aqui, se ele der erro, eu troco pro Bash. Deixa eu ver, eu acho que ele está no Bash mesmo. Tá instalando, beleza. Se você colocar esse comando aqui, parecido com esse, que no final tem bash, e ele não for, o que que você faz? Você escreve só a palavra bash no terminal, tá? E aí ele já troca pro bash, certo? E aí você já consegue utilizar, tá bom? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Cloud primeiro, né? Uma coisa que eu esqueci é de colocar ali no path, certo? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar dois comandos aqui que ele vai salvar no path, certo? E aí, da próxima vez que eu executar o Cloud, ele vai identificar que um Cloud é um comando que abre o Cloud Code, certo? Colar isso aqui também, e agora eu vou colocar Cloud. E agora ele abriu, certo? Primeira coisa que ele vai perguntar
é o estilo, né, do tema. Ele tem algumas opções, né? Quando você muda o tema, ele mostra, né? Como que fica. Você pode escolher, ó, Dark Mode colorido, Light Mode. Ele tem opções de Dark Mode e Light Mode, né? Eu vou deixar esse aqui o primeiro mesmo. Aí ele tá perguntando qual que vai ser a gasolina dele, basicamente, né? Eu tenho conta no Cloud, né? Então eu vou utilizar a minha conta no Cloud. Eu não sei se valeria a pena, ele tem essa segunda opção aqui, né? Que é você usar uma chave de API da Anthropic, eu não sei se valeria a pena, certo? Eu acho que vale mais a pena você assinar o Cloud. Vou dar um Enter aqui. Ele vai tentar abrir o navegador, não vai conseguir, certo? Então o que que ele vai fazer? Ele passa esse comando para que você jogue no navegador, tá? Aí o navegador ele vai gerar um código. E aí você vai voltar aqui e você cola, tá? Para copiar, basta você marcar aqui, certo? E aqui no finalzinho da tela ele mostrou, vou fazer de novo. Aqui, ó, no final da tela ele mostra, né, que a seleção foi copiada. Aí aqui, ó, no navegador, você vem aqui e aí você cola. Aí ele fala, né, Cloud Code gostaria de se conectar ao seu cloud. Aí você autoriza, aí ele vai te passar um código, né? Você copia esse código, volta lá no bash, né, e cola. Colei aqui, dou Enter. Ele tem que confirmar, né, que o login foi feito com sucesso. Aí você dá Enter para continuar. Dá Enter de novo. Aí ele está perguntando, né? Ah, você confia nessa pasta? Se você já usou, por exemplo, o VS Code, ele sempre pergunta, né? Quando você abre uma pasta nova, se você confia ou não, né? Você diz que confia. Aí, beleza, entramos, certo? Aí, a gente precisa fazer algumas configurações de alguns arquivos antes de pedir para ele construir o agente de fato, certo? A primeira coisa que eu vou configurar é o seguinte: eu estou usando a WhatsApp, certo? Que é uma API de WhatsApp não oficial, e eu vou utilizar ela para subir o pré-atendimento da imobiliária, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é configurar, certo? Ela pegar o payload e configurar o arquivo .env, certo? Na verdade, a primeira coisa que eu vou configurar é o arquivo .env. O que tem nesse .env? Alguns dados, certo? Algumas variáveis você vai ter ali dentro, como a chave da OpenAI, alguns dados da WhatsApp, certo? Então aqui eu saio, pronto, ele apareceu essa tela aqui, quer dizer que eu já saí, certo? Então o que que eu vou fazer? Vou criar uma pasta porque eu vou organizar os projetos em pastas, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, mkdisk projetos. Criei a pasta projetos, certo? Se eu dar um ls, ela aparece. Então eu vou entrar nessa pasta projetos e agora eu vou dar um mkdisk imobiliária. Ótimo, dá um ls aqui, né? Você vê que ela já foi criada. E agora eu vou entrar nessa pasta. Perfeito, entrei na pasta, ela está vazia, não tem nada, certo? Agora eu vou colar aqui o arquivo .env que eu já tenho pronto, certo? Eu vou mostrar o que você tem que preencher e tal, mas eu já tenho esse arquivo pronto. Então o que eu vou fazer? Vou dar um nano.env, tá? Esse arquivo não existe ainda, certo? Quando eu escrever nano.env, tanto serve para editar um arquivo que já existe, quanto serve também para, caso o arquivo não exista, ele cria e depois ele abre o arquivo, certo? Pronto, abri aqui o arquivo, só que eu preciso do item que eu vou colar aqui dentro, certo? Do texto que eu vou colar aqui dentro. Eu já deixei aqui organizado no VS Code o meu arquivo .env. Aí o que que ele tem? A WhatsApp, ele tem a OpenAI, dados da OpenAI e ele tem configurações, beleza? Alguns dados aqui eu estou borrando na tela, tá? Mas não tem nada demais não. Ele tem a WhatsApp Token, que é o token da instância
Não é o token geral da WhatsApp, é o token da instância. Eu vou entrar lá e vou mostrar. A WhatsApp base URL, certo? Que não é o link da WhatsApp, é o link específico daquela instância, certo? E o próprio é, e a próprio nome da instância, certo? Você também pode usar Evolution, por exemplo, se você quiser. Faz uma adaptação e utiliza o Evolution, tá? Aqui eu vou usar a WhatsApp. Pronto, aqui você tem a instância, né? Eu já tinha a minha instância instalada. Se você não tiver, você cria uma instância aqui, né, em nova instância. Você entra no WhatsApp, R$ 29 uma instância por mês, certo? Mas se você quiser pagar 38, você vai ter duas, beleza? É, Se você tiver um ou dois números, aí vale a pena. Agora, se você tiver cinco, seis números, aí você já pega o plano dele mais top, porque aí cai, se eu não me engano, para R$ 5 cada instância, alguma coisa assim. Aí clicando aqui, né, na instância tem os dados que a gente quer, né? Tem o server, o URL, tem o instance token, certo? Tem o número que você vai digitar lá também, beleza? Só que aqui tem uma coisa que a gente vai precisar pegar, que é o payload, certo? O que é o payload? É a estrutura que você recebe quando você se comunica com o webhook, certo? E a gente precisa pegar esse dado. Aí o que que a gente vai fazer para pegar esse dado? Já que o agente não foi criado ainda, né? Você vai entrar nesse site, tá? Você vai copiar esse aqui, ó, esse webhook, certo? Só clicar em cima que ele copia, tá? Aí você vai voltar lá na WhatsApp. Você vai vir aqui no configurar webhook, certo? É, Se tiver já algum dado aqui no URL, você apaga, tá? E coloca outro. Lembra de habilitar, certo? Tem que ser post, mas eu acho que você não tem opção de trocar, se eu não me engano. Você vai colar aqui o que você copiou daquele site, né? Do webhook.site. Não precisa marcar, não precisa marcar. Aqui o evento é mensagem. O evento que você vai excluir são esses dois, tá? Você exclui esses dois, né? Seleciona, você vai clicar aqui e vai selecionar. E aí você salva. Salvou, o que que você vai fazer? Você vai voltar lá naquele site onde você copiou o endereço do webhook e você vai mandar uma mensagem pro número, certo? Que está configurado lá na WhatsApp, porque aqui ele vai mostrar o payload. Mandei uma mensagem e aqui ele está mostrando o payload. O que que você vai fazer com isso? Você vai salvar. Porque você vai enviar isso pro Cloud Code para ele saber qual que é o payload, qual que é a estrutura, o que que ele recebe, né, quando chega um evento do webhook, certo? Claro, pode ser até que ele poderia pesquisar e deduzir, né, que seria assim, mas para você fazer algo mais organizado, você pega o payload. Deixa aquela, salva aquele dado do payload, tá? Mas você volta aqui no editor de texto, onde quer que você tenha salvo o arquivo .env, certo? Copia os dados. Agora você vai lá no Cloud Code e você cola com o botão direito do mouse, tá? E aí ele colou, certo? Aqui tá configurado, você não precisa mais mexer nesse arquivo, a não ser que dê algum erro, certo? Aí para salvar, você dá um Ctrl X, aí ele vai perguntar se quer salvar sim ou não. Então você dá um Y, dá um Enter, pronto. Se você for listar essa pasta, não aparece, certo? Porque ele é um arquivo .env, ele é oculto. Então você tem que escrever ls espaço traço la. E aí ele aparece, você consegue ver ele aqui, certo? E aqui você consegue ver as permissões dele, tá? Mas isso aí, tranquilo. Se você quiser entrar nele novamente, é só você escrever nano.env que você vai conseguir entrar nele, tá? Agora, eu vou voltar lá no VS Code e vou mostrar o que eu salvei para passar pro Cloud conseguir construir o agente, certo? Então aqui eu salvei algumas coisas. Primeiro, eu salvei o payload, aquele, né, que a gente pegou lá no site webhook.site, beleza? Aqui eu estou passando algumas instruções, certo? Para que ele vai utilizar para construir o agente.
Então ele vai falar, crie, né, criar não, crie um servidor web em Python usando Flask que funciona como um agente de pré-atendimento para uma imobiliária. Algumas informações, conteúdo da mensagem, número do remetente, responder apenas o número. Isso aqui é uma variável que a gente vai mudar depois. Por quê? O que acontece? Quando a gente mandar o primeiro teste, ele vai pegar esse número que a gente mandou do teste e vai salvar nessa variável. E inicialmente a gente não vai deixar ele 100% online. Ele só vai estar online enquanto a nossa linha de comando estiver aberta. Depois, quando a gente deixar no ar, a gente vai ter que pedir pro Cloud liberar aqui essa variável para que qualquer número consiga mandar mensagens e receber respostas, certo? Isso aqui é para resetar a memória, certo? Então você estava testando ali e você quer limpar a memória. Aí você envia um barra reset, barra número, né? Que da conversa ali que você quer limpar a memória, e aí ele reseta, beleza? E aqui alguns dados para requisição da WhatsApp, tá? Então, assim, post, né? E aqui é o corpo da requisição, né? O cabeçalho. Aqui vai ter o token, eu tô borrando, mas beleza. Aqui vai ter o body, né? Com o número, o texto, né? Aí aqui o número você coloca de fato o número, né? Que você está utilizando lá no WhatsApp. O texto, só coloca um exemplo. Eu coloquei aqui, texto que precisa ser enviado. E o nome da instância eu coloquei imobiliária, certo? São dados que ele vai utilizar para montar a requisição. Ele sabe que esse número aqui é o destinatário, né? Porque tem o destinatário não, é quem está enviando, né? O número do destinatário é outro. Aí aqui eu fiz um pequeno prompt explicando qual vai ser o passo a passo. Isso aqui é um agente pré-atendimento, então ele é um agente muito simples. Ele não vai enviar os imóveis, ele não vai enviar imagens, ele não vai atender ligação, ele não está conectado a nenhum CRM ou a nenhuma dashboard onde você consegue gerar relatórios, né? Onde você consegue distribuir para outros corretores. Ele não vai, por exemplo, quando terminar alguma função, ele não vai passar para um corretor de acordo com o perfil dele. É claro que isso é possível de construir. Inclusive, se você estiver precisando de algo assim, o meu contato está na descrição, tá? Aí você marca uma reunião e a gente pode conversar, mas nesse vídeo aqui, a ideia é só mostrar um pré-atendimento simples, mas funcional, tá? E aqui tem várias mensagens que o pré-atendimento vai perguntar para o usuário, né? E basicamente é isso que a gente está construindo. Eu vou falar pro Cloud que eu preciso construir um agente para uma imobiliária e vou passar esses dados para ele, certo? Então o que acontece? Aqui eu não estou mais no Cloud, né? Então eu poderia estar aqui, ó. Poderia estar aqui. Aí o que eu faço? Eu vou rodar o Cloud no início? Não, você vai rodar o Cloud lá dentro da pasta que você precisa entrar, né? Que é essa, certo? Você vai rodar no projeto que você quer executar o pause. Pronto, né? E aí vai dizer que confio, beleza? Aí ele abriu, certo? Aí eu vou primeiro passar uma pequena introdução, né? Tô dizendo para ele que eu vou criar um agente de pré-atendimento para imobiliária, que eu vou passar os dados. Basicamente, eu só vou colar aqui o, o que eu peguei, né? Ele deu 361 linhas, eu achei muito, deixa eu voltar lá e conferir isso. Isso aqui tem um resquício de um negócio que eu tava fazendo, tá errado, não é essa quantidade de linhas. Aí você faz a mesma coisa, toma cuidado para quando você não estiver fazendo, ele não tá copiando coisas que não tem nada a ver. Tinha colocado algumas anotações ali abaixo, ele iria junto, provavelmente até atrapalhasse o que eu pretendo fazer. Vou apagar aqui, tá? Aí ele deu 253 linhas. Para você colar, basta você encostar o mouse aqui e clicar com o botão direito do mouse, tá? Aí ele cola. É, Aí você vai dar um Enter. Aí aqui tem payload, tem alguns dados, tem o prompt, né? E basicamente ele vai usar isso para fazer a criação.
vai perguntar algumas coisas, né? Vai demorar um tempo para ele fazer essa criação também. Ele fez a criação do app.py, né? O que é o app.py? É o script onde vai ter o agente em si, certo? O nome dele é app.py. E aí ele está perguntando se ele pode criar, né? Se no caso, se eu quero criar o app.py, eu vou dizer que sim. Ó, ele já criou rotas, né? Tanto do webhook, que a gente ia precisar para o WhatsApp, quanto aquela para reiniciar, que a gente tinha pedido também. Aí aqui, ó, ele passou algumas instruções, certo? Aqui ele fala um pouco como está organizado, né? Tem um projeto imobiliário e dentro dele tem app.py e requerimentos.txt, certo? Aqui tem o webhook, que a gente vai utilizar para se comunicar com a WhatsApp, né? Aqui ele reinicia, ele limpa a memória, na verdade, né? Aqui ele explica como é que funciona, legal. O que acontece? Como é que a gente faz para deixar o servidor no ar, né? Ele passa aqui no ar para você testar primeiramente, né? Ele passa aqui certinho o comando, né? Aí você coloca aqui e dá o Enter. Beleza, eu vou confirmar. Aí você vai dando Enter, não, os Enters que ele perguntar, você vai aprovando, certo? Inclusive, você pode pedir, se você quiser, para ele se comunicar com você em português, certo? Aí, o que acontece? Sempre que ele terminar uma instalação, ele vai te falar, né, te orientar sobre o que ele fez, sobre coisas que você precisa fazer, certo? Veja aqui, ó. Ele está falando que ele está usando uma API key da Anthropic, certo? Se você estiver usando isso, tranquilo, tá? Se você não estiver usando, você tem que pedir para ele trocar, porque senão você vai colocar uma chave aqui da OpenAI, que é o meu caso aqui, eu vou colocar uma chave da OpenAI e não vai funcionar, certo? Então você tem que pedir para ele corrigir. Então aqui eu coloquei aqui para ele, refaça o projeto usando a API da OpenAI, em vez da Anthropic. As credenciais devem vir do arquivo .env, aquele arquivo que a gente criou no início, né? Com a variável OpenAI API Key e OpenAI Model, né? Que é o modelo da OpenAI, que se eu não me engano eu escolhi o 4.1 mini, e a chave da OpenAI, né? E aí você fazendo essas correções, porque se você deixar do jeito que tá e estiver usando uma API do Gemini, do Grok ou de qualquer outro lugar, não vai funcionar. Ou da OpenAI, né? Não vai funcionar. Aí ele mostra aqui as alterações que ele fez no script, né? Você confirma novamente. E aí, aqui tem um ponto que é o seguinte, certo? Que é opcional. Mas já vou mudar aqui. O que é esse venv? É o ambiente virtual que o Python cria para fazer execuções. Só que você não necessariamente precisa utilizar isso. Você pode utilizar esse Python, por exemplo, app.py, direto no terminal e ele rodar, certo? Aí, para isso, você tem que deixar claro que você não quer utilizar o venv, né, o ponto venv. E aí você fala algo parecido com isso aqui, ó, não quero utilizar o virtual venv, o projeto deve rodar diretamente com Python 3. E aqui você passa esse comando aqui para ele fazer a instalação. Baseado com aquele comando que a gente já colocou, né, mais em cima, você passa esse daqui. Talvez o seu não faça isso, né, de criar um venv. Aí, se ele fizer, você pode seguir isso aqui, não tem problema nenhum. Você pode entrar, né, na pastinha venv.exemplo, aí você cria o venv e tudo mais, mas eu não quero fazer isso. Pronto, né? O que ele faz? Como ele não usa mais o ambiente virtual, que não necessariamente é ruim, certo? Eu instalei globalmente as dependências do Python, certo? Em vez de instalar ali numa maquinazinha virtual, vamos dizer assim, tá? Aí aqui eu saio, né, do Cloud Code. Beleza, e agora eu rodo Python 3 app.py. Ele já está no ar, certo? Coloquei Python 3 app.py, ele já está no ar. O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar uma mensagem, certo? Que talvez até dê erro. Mas se der erro, a gente encontra ali o erro e corrige. Então aqui eu vou mandar um oi e a ideia é que chegue aqui, tá? Se não chegar, já deu erro. Pronto, aí não chegou, né? E ele não deu erro, tranquilo.
Se não chegou e não deu erro, tem uma coisa que eu esqueci, que é basicamente de configurar o webhook lá na WhatsApp, certo? Por quê? Porque a gente colocou o do webhook.site, só que eu tenho que colocar esse endereço aqui, certo? Lá na, na WhatsApp. É esse endereço aqui, na verdade esse daqui, é barra webhook. Como é que eu sei que é barra webhook? Porque ele me falou. Lá na instalação, ele colocou que o endereço do webhook era webhook, certo? Posso até pedir para ele trocar também, se for o caso. É, e aí eu sei que esse aqui é o endereço que ele tem que apontar, barra webhook. Poderia ser diferente, certo? Poderia ser outro endereço. Nesse caso, esse daqui mesmo. Vou salvar e vou mandar novamente uma mensagem. Aí ele me respondeu, certo? Deixa eu até ver se ele falou alguma coisa aqui. Acabou que ele nem falou nada aqui não. Ele só deu, ele só falou, né, que foi com sucesso aqui e beleza, certo? Ele colocou aqui a data que alguém enviou uma mensagem, foi via webhook e aqui deu o status 200. 200 quer dizer que tá tudo certo. Beleza, né? E agora eu vou mandar mensagens, vou até o final para ver se ele não vai quebrar em algum momento aqui da aplicação. Essas mensagens que vão aparecer, basicamente elas foram as mensagens que eu coloquei no prompt que eu passei para ele, certo? Eu disse ali onde era o prompt, coloquei regras e tudo mais. Aí você testa e você vai fazendo alterações. Uma alteração que eu já vi aqui de cara são essas três mensagens aqui, certo? Porque são três mensagens que ele mandou no mesmo bloco, né? Ó, essa daqui, certo? E essa daqui. Eu colocaria regras para ele pular as linhas, certo? Que ele não está fazendo isso, mas tudo bem. Isso é algo que não vai afetar aqui nos testes que eu vou fazer. Então, para começar, qual é o seu nome? Beleza? Coloquei aqui. Outra coisa, delay, né? Nesse caso, como eu estou fazendo um pré-atendimento que a ideia dele é ser engessada, tem coisas que a ideia é ser engessada, certo? Tem coisas que você vai ter que ter aquela linguagem natural e tem coisas que tem que ser engessada. Isso aqui eu preciso que seja engessado para que quando o corretor olhe e veja os dados que o cliente preencheu, ele tenha uma noção do que aquele cliente quer. Ou de repente, depois dele preencher isso aqui, ele pode começar a pedir imóveis e tudo mais, pode acontecer também, né? Você pode colocar uma regra que ele só vai poder falar sobre os imóveis depois que a pessoa passar por essas perguntas, né? Até para você entender melhor o que ela quer. Mas nesse caso aqui é só o pré-atendimento mesmo. Aí aqui ele falou, né? O segundo também passou corretamente. E toda vez que eu mandar aqui, ele vai falar que passou corretamente. Aí aqui ele fala, né? Vou te fazer algumas perguntas rápidas para entender exatamente o que você está buscando. Aí que ele poderia quebrar uma linha, né? E mandar isso aqui em outro, mas tranquilo, não tem problema. Ele está colocando isso em 1, 2, 3. Eu posso tanto digitar o valor quanto falar, né? Quanto escrever. Então aqui, ó, comprar, enter. Ali foi para a parte de comprar. Qual é o tipo? Casa. Aí ótimo. Quais os bairros? Eu moro em Recife, eu vou colocar um bairro daqui de Recife. Quantos quartos? Vou colocar aqui, ó, de 1 a 2. Precisa de suíte? Vou colocar aqui sim. Vou colocar aqui uma vaga. Eu posso tanto escrever, né? Como eu falei, tanto escrever quanto colocar os números. Só que se você precisa colocar um atendimento engessado, como é esse daqui, porque é engessado, tem para onde correr. Ele precisa dessas perguntas, mas na forma que foi construído aqui, é algo necessário que seja engessado. É bom colocar esses numerozinhos, porque a pessoa já vai ter que responder várias perguntas. Se ela tiver que escrever, talvez ela não responda, né? Então, se ela coloca só o númerozinho ali, é mais rápido. Ele fala, né? Agora me conta qual o valor máximo que você pretende investir, né? Então, eu vou colocar aqui 500 mil. Aí ele fala, né? Qual seria a melhor forma de pagamento? Vou colocar que é financiamento barra consórcio. E aqui você vai colocando regras, né? Porque, por exemplo, se fosse à vista, ele não me perguntaria isso aqui. Mas se eu colocar financiamento ou parte à vista e parte financiado, aí ele vem para cá, né?
Eu vou dizer que já fiz e está aprovado. Aí ele fala, né, só mais uma pergunta importante. Você depende de renda de um imóvel atual para realizar essa compra? Você depende da venda, né, desse imóvel para poder comprar o outro? Vou dizer que não. Aí ele pergunta, né, há quanto tempo você está buscando um imóvel, né? Vou dizer que comecei agora. Aí, última pergunta, né? Caso encontre um imóvel perfeito, mas levemente acima do orçamento, você toparia dar uma olhada? Vou dizer que sim. Que são dados que ele resume e passa para o corretor. Pronto, aí ele passou aqui resumidinho tudo que ele coletou. E aí ele pergunta como quer receber o contato como? Por ligação ou por WhatsApp? Vou dizer que é por ligação. Ele fala, né? Perfeito, um dos nossos corretores vai te ligar em instantes com as melhores opções para o seu perfil. Até já. E aqui encerrou, tá? Aqui encerrou IA, aqui seria com o atendimento humano. É claro que isso aqui é bem simples, é claro que poderia ter outros tipos de agente nesse mesmo projeto, né? Outros tipos de agente de ligação, agente que tenha na memória dele todos os imóveis, né? Ele consegue fazer uma consulta de estoque, uma distribuição entre corretores de acordo com o perfil, né? Ou de acordo com a vez, né? Também poderia acontecer conectar a um CRM, por exemplo, como o Como, né? Ou alguma plataforma tipo Chatwood poderia acontecer também, mas não está acontecendo, tá? Aqui nesse vídeo a ideia era só falar sobre esse pré-atendimento mesmo. Agora a gente vai voltar lá para o Cloud Code, porque ele só está online nesse momento que eu estou aqui com essa linha de comando aberta, né? Com esse bash aberto. Só que se eu fechar aqui no X, ele já não fica mais online. Eu preciso que ele continue, né, online, independente, de eu estar com o terminal aberto ou não. Uma coisa que a gente tem que fazer que eu não fiz foi liberar a porta 5000, certo? Ela tá até funcionando, né? A gente mandou mensagens, mas de repente eu não sei se quando a gente deixar o servidor online, ela vai continuar funcionando, né? Então, comando para você liberar essa daqui, certo? E o que que a gente vai instalar para manter o projeto no ar? A gente vai instalar o PM2, certo? Que ele é um gerenciador de processos, basicamente. Então, ele vai persistir aquele processo. Quando a gente roda aqui o Python, app.py, ele cria um processo, certo? Só que quando a gente fecha aqui o terminal, ele fecha esse processo. A gente precisa que o processo persista. Então, para isso que a gente vai instalar o PM2, certo? E para fazer isso, eu não vou fazer isso nessa pasta, certo? Eu vou fazer isso globalmente. O que que é globalmente? Vou fazer na pasta raiz. Porque aí depois que eu colocar outros projetos, eu já vou ter isso instalado para os outros projetos. Ele não fica só instalado nessa pasta. Apesar de que eu acho que se eu instalar aqui, ele mesmo assim ficaria globalmente. Mas por via das dúvidas, eu vou instalar globalmente. Eu vou voltar duas casas, né? E vou instalar aqui. Ele deu um erro aqui no comando que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu coloquei dois comandos na mesma linha, né? Não que não possa, certo? Não que não possa fazer isso, mas eu estou instalando coisas diferentes, né? Por exemplo, aqui eu estou instalando o Node. E para eu poder rodar esse daqui, o PM2, no caso, que eu tenho a minha colinha salva, né? Eu acabei copiando os dois juntos. Para eu poder rodar o PM2, eu preciso que o Node já esteja instalado. Primeiro eu vou confirmar, né, se o Node já não está instalado aqui. De repente, se ele tiver, a gente nem precisa instalar. Ele não está instalado, né? Como é que eu sei? Porque ele não reconhece esse comando Node, certo? E aqui ele até passa, né, o comando que precisa para instalar, né? Ele até passa aqui embaixo. E agora eu vou instalar. Inclusive, eu vou fazer o seguinte: eu vou cancelar aqui essa instalação e eu vou usar esse, certo? Por quê? Porque esse traço Y aqui no final, ele significa que ele vai dar sim para tudo. Então ele não vai ficar fazendo essas perguntinhas aqui, se você quer continuar e tal. Ele vai instalar direto. Então eu prefiro usar essa diferençazinha aqui no final. Aí esse aí leva um tempinho para instalar.
Pronto, ele instala o Node, né? Então, quando eu rodo esse comando agora, ele me traz a versão, né? Antes ele me trazia. E agora eu vou instalar o PM2, certo? Eu já tenho o Node instalado, agora eu consigo usar um npm para fazer a instalação de aplicativos, enfim, né? Aí eu clico aqui, agora eu espero ele instalar o PM2. Agora a gente vai subir o agente de fato, certo? Beleza, a gente vai utilizar esse comando aqui, ele tem algumas partes, né? Primeiro, ele vai startar esse app.py, certo? Que é o arquivo, né? Aqui, ó, você coloca o nome que você quer que o processo tenha, tá? Quando você tiver um processo, é fácil de identificar, mas se você tivesse 30, 40, 50 processos, já seria mais difícil, né? Então é bom você dar nome aos processos, né? Entenda processo, nesse caso aqui, como, por exemplo, o nome do aplicativo que está online, sabe? Pronto. Alguma coisa assim. Porque ele vai ter a lista lá de processos. Cada processo corresponde a um app, né, que está online. E esse aqui no final é para dizer para ele que ele tem que usar o Python. Porque senão, sei lá, ele pode usar o JavaScript, por exemplo. E aí ele daria erro. Eu vou iniciar aqui, certo? Aí aqui, ó, ele já coloca, ó, nome, tá vendo? Status online. E ele até coloca os recursos que ele está utilizando, certo? Aí tem dois comandos que você pode rodar para você configurar algumas coisas. Esse daqui é o seguinte: se a VPS reiniciar, o cair e voltar, ele também pega os processos do PM2 e sobe novamente, certo? E esse PM2 save é para indicar que a lista que ele tem que subir é essa, que no caso só tem um, né? Aí eu coloco aqui o PM2 save, né? Ele salva a lista de processos. Pronto, perfeito. Ele já está online. Então, assim, eu já posso mandar mensagem para ele. Eu não estou executando diretamente nada no prompt, certo? Tanto que só estou aqui na pasta, não estou fazendo nada. Mas para provar que ele já está online, eu vou fechar o terminal, certo? E vou mandar uma mensagem. Fechei aqui, beleza, né? Provavelmente a memória dele vai estar zerada, né? Porque a gente subiu, vamos dizer assim, a gente tirou ele de um ambiente de teste e colocou no ambiente de produção, certo? Mandar um oi aqui, vamos ver se ele vai, né? Se ele vai funcionar, ou se ele vai dar erro. Caso aqui funcionou. Aqui deixa eu só mandar mais uma mensagem. Pronto, aqui ele já está no ar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou mandar uma mensagem de outro número para ver se ele vai dar algum erro, porque eu não configurei, eu não deixei claro para ele, né? Ele vai receber mensagens de vários números. Pode ser que ele tenha interpretado isso e já tenha se utilizado disso, né? E já tenha feito essa configuração. Por via das dúvidas, eu vou mandar uma mensagem de outro número. O que acontece? Eu mandei uma mensagem de outro número e ele não respondeu, certo? E tranquilo, já era esperado. Eu vou jogar aqui um comando para eu ver o log, certo? Do sistema para ver se eu encontro ali o erro. Esse aqui eu vou direto no erro. Aqui ele fala, ó, que esse número aqui foi ignorado porque ele não está aqui, certo? Que é aquela configuração que eu falei mais no início do vídeo, onde ele basicamente só está aceitando mensagens de um número, né? Então eu tenho que falar para o Cloud Code que ele tem que aceitar todos os números, não só esse. Não só uma origem, né? Ele tem que aceitar todas as origens, porque ele vai entrar para mim lá no app.py e vai fazer essa correção, certo? Então aqui eu vou colocar cloud. É aqui eu vou falar, remova a restrição, tá? E permita que o agente responda a qualquer número. Vou dar um enter e vou esperar ele fazer a correção para mim. Aí aqui ele coloca, né? A linha, né? Que basicamente é o único número que ele está respondendo. E eu vou dizer que eu quero editar assim.
Aqui ele troca para uma lógica onde ele aceita qualquer número, né? Mas sempre preste atenção no que ele está fazendo, né, tá? Que de repente ele pode estar fazendo alguma coisa que não faça sentido. Aqui está fazendo total sentido. Às vezes pode ser que tenha algo que não faça. Aí ele falou que aqui ele removeu, né, a constante e o bloco de que bloqueava números não autorizados, né? Agora o agente pode responder qualquer número que enviar mensagem. Então eu vou pegar aqui meu telefone com outro número, vou mandar uma mensagem novamente. Mandei aqui, ele respondeu, né? Aí como é que eu posso mostrar aqui que ele respondeu? Posso mostrar pelo log também, certo? Porque não tem só log para erro, tem um log para eu ver as mensagens também. Ó, dia 5 de abril, às 23h22, ele teve êxito, certo? Em enviar a mensagem. Eu não sei porque ele não está passando exatamente a mensagem que foi enviada, mas basicamente ele está falando que deu tudo certo. Esse aqui era o erro que ele tinha dado, né? Naquela hora, que basicamente esse número não era autorizado. Dessa vez aqui ele passou. Ele até funcionou, só que tem um ponto aqui que é o seguinte: sempre que eu fizer uma alteração no arquivo, eu tenho que reiniciar o PM2, certo? Para ele poder salvar esse, essa alteração. Então eu vou vir aqui e vou restartar. E pronto. Qualquer alteração que eu fiz agora está no ar. Ele até funcionou certinho, né? Recebeu a informação, mas ele poderia não ter recebido, certo? Então, toda vez que eu fizer qualquer alteração dos arquivos, eu tenho que rodar esse comando aqui para que ele suba novamente. Então, basicamente, agora o agente está no ar, ele está respondendo, eu posso continuar, né, fazendo manutenção nele, colocando novas funcionalidades, criando outros projetos, e sempre que eu fizer uma alteração, eu tenho que subir o processo novamente, né? Então aqui eu posso fechar meu terminal, eu posso, por algum motivo, reiniciar a VPS, ou a VPS pode cair por um tempo e depois voltar, que ele vai continuar online, né? Se a VPS cair e voltar, ele continua lá, ele volta sozinho também. Eu não dependo mais de se estar rodando no meu computador, porque eu instalei o cloud direto numa VPS, né? Quando eu usava antes, eu construía ali minha aplicação, depois eu subia manualmente os arquivos para uma VPS, aí eu mesmo fazia isso app.py e tudo mais. Só que instalar o cloud dentro da VPS em si é muito mais fácil, né? Porque ele faz essa ajuda, né? Essa construção para você. Esse foi o vídeo, espero ter ajudado. Se você precisa de uma solução com IA e automação para sua empresa, meu contato está na descrição, tá? Se inscreve, deixa o like no canal e qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato pelo WhatsApp com o link que está na descrição do vídeo.